frequentes. O entusiasmo por alienígenas e OVNIs tem sido um marco da cultura popular desde o incidente de Roswell em 1947. Avançando para 1961, Barney e Betty contaram a primeira história de abdução alienígena do mundo. Agora pule para 2022, e a internet está cheia de vídeos, testamentos e histórias de pessoas que afirmam ter encontrado extraterrestres e fenômenos alienígenas. Mas o que se pergunta é até que ponto podemos levar esses relatórios a sério. O vídeo de hoje vai te ajudar a decidir. No ano passado, o governo dos Estados Unidos da América publicou um relatório há muito esperado sobre OVNIs. Embora o relatório não admitisse a existência de pequenos seres cinzentos, como muitos esperavam, revelou e confirmou algumas coisas estranhas. A primeira foi que objetos bizarros apareceram em nossos céus, que o Pentágono e os militares dos Estados Unidos da América não conseguiram explicar. Em segundo lugar, algumas dessas coisas representavam claramente uma questão de segurança de voo e um desafio à segurança nacional dos Estados Unidos da América. O Pentágono também revelou que tem levado os OVNIs tão a sério que, em 2007, criou discretamente o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, ATIP, que desde então vem coletando dados sobre fenômenos aéreos inexplicáveis ou OPs. A versão não classificada do relatório não encontrou indicações claras de que haja alguma explicação não terrestre para os avistamentos. Mas espere, isso também não descartou. O relatório ofereceu 6 categorias para esses avistamentos da UAP. 5 dessas foram todas as explicações cansativas e possíveis que têm sido usadas desde sempre. Mas um sexto foi chamado de outro. Uma categoria para avistamentos que não tinham explicação. Foi isso que chamou a atenção de observadores de estrelas e teóricos da conspiração. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América têm investigado discreta e seriamente OVNIs e UAPs desde 2007, e o relatório oficial do Pentágono não pode descartar 100% a existência de extraterrestres. Então, voltamos à questão que enfrentamos anteriormente. É hora de revermos as alegações de encontros próximos do terceiro tipo e as pessoas que os fizeram. Introdução. Em 24 de junho de 1947, um piloto amador chamado Kenneth Arnold estava pilotando um pequeno avião perto de Mount Rainier, no estado de Washington, quando viu algo extraordinariamente estranho. Diretamente à sua esquerda, cerca de 32 a 40 quilômetros ao norte dele, e na mesma altitude, uma cadeia de 9 objetos disparou pelo céu, brilhando ao sol enquanto viajavam. Ao comparar seu tamanho com o de um avião distante, Arnold avaliou os objetos em cerca de 45 a 50 pés de largura. Eles voaram entre duas montanhas espaçadas 50 milhas, em apenas 1 minuto e 42 segundos, observou ele, implicando uma velocidade surpreendente de 1.700 milhas por hora, ou 3 vezes mais rápido do que qualquer aeronave tripulada da época. No entanto, como se controlados, os objetos voadores pareciam mergulhar e desviar, contornando obstáculos no terreno. Quando os objetos desapareceram na distância, Arnold voou para Yakima, pousou e imediatamente disse à equipe do aeroporto sobre os objetos voadores não identificados que ele havia visto. No dia seguinte, ele foi entrevistado por repórteres, e a história se espalhou como fogo em todo o país. Embora existam muitos que alegaram avistamentos de OVNIs antes, este se tornou o primeiro avistamento de OVNIs registrado. Agora, 75 anos depois, existem inúmeras alegações de objetos voadores não identificados vistos no céu e, às vezes, debaixo d'água. Por que então nossos governos os têm descartado como ilusão de ótica, histórias fabricadas ou simplesmente, como o termo criado, fenômeno aéreo não identificado? Porque as filmagens de OVNIs são sempre granuladas e filmadas de uma distância distante de todos os países do mundo, porque ninguém apresentou uma prova autêntica. Porque a credibilidade está com quem está no poder, e nenhuma entidade é mais poderosa que um governo. Isso faz você pensar, esses avistamentos de OVNIs são inventados ou o governo está mentindo para você? E há uma razão para que muitos funcionários aposentados da Organização Espacial tenham histórias aterrorizantes de encontros com OVNIs. Começaremos com avistamentos de OVNIs de todo o mundo e depois passaremos para alguns dos avistamentos mais estranhos no espaço sideral. Vamos explorar a nave espacial New Horizon da NASA, hackeada por uma nave alienígena, e por que um estranho objeto em forma de charuto quebrou nossa compreensão da física.
Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. O primeiro da nossa lista é um evento arrepiante do país sul-americano do Chile. Em 11 de novembro de 2014, oficiais da Marinha chilena, voando no setor costeiro entre o porto de San Antonio e Quinteiros, avistaram um objeto estranho no céu. Lembre-se, eles estavam a uma altitude de cerca de 5.000 pés, e o objeto desconhecido estava voando para longe deles, a uma velocidade semelhante à do helicóptero. O governo chileno manteve em segredo por 2 anos e, de repente, divulgou e desclassificou as evidências em vídeo, juntamente com um relatório oficial. Você pode ver claramente no vídeo que o objeto voador não identificado está dispersando um rastro de um elemento desconhecido no ar. Mas aqui está a coisa estranha: o controle de tráfego aéreo chileno não conseguiu detectar o objeto com radar e, além disso, eles não receberam nenhuma resposta do OVNI ao tentar se comunicar com ele. Por 9 minutos, eles capturaram o objeto em vídeo, antes que ele ganhasse velocidade e de repente desaparecesse nas nuvens, para nunca mais ser visto. O Comitê de Estudos de Fenômenos Aerotransportados, que é formado por cientistas, analistas e técnicos aeronáuticos, estudou o caso e sugeriu que o objeto poderia ser uma aeronave de linha de médio porte, e essa trilha poderia ser a reserva de água dentro do aparelho, lançado pela tripulação. Isso, no entanto, foi descartado com o argumento de que nem a altitude em que o objeto se moveu, nem a temperatura daquele momento, poderiam permitir tal onda de condensação. Os militares chilenos estudaram o incidente por 2 anos inteiros, mas não conseguiram identificar o objeto, nem sua origem. E finalmente, eles o catalogaram como um fenômeno aéreo não identificado e divulgaram o vídeo ao público. E eu sei que muitos outros canais relataram esta notícia, mas o que todos perderam é um objeto voador não identificado semelhante, que foi visto no Chile, durante a noite entre 23 e 24 de janeiro de 1992, e foi visto por milhares de pessoas na pequena cidade de Vila O'Higgins. Jornalistas do El Mercurio, o principal jornal chileno, descreveram o fenômeno como uma nuvem luminosa movendo-se para o norte, da qual de repente cresceu um cogumelo, como de uma explosão atômica, e semelhante a uma nave espacial com cauda, como a de um cometa. O relatório afirma ainda que o objeto acelerou repentinamente e, muito rapidamente, desapareceu. Você não precisa ser um cientista de foguetes para ver um padrão aqui. Se isso abalou sua mente, deixe-me dizer que estamos apenas começando. O segundo da lista é da capital do Havaí, Honolulu. 2020 foi um ano que nenhum de nós quer lembrar. Mas sob a nuvem da pandemia, alguns grandes eventos ficaram envoltos na névoa das notícias. Em um vídeo único de fevereiro daquele ano desprezível, mostra um Airbus A320 sobrevoando Medellín, Colômbia, a mais de 30.000 pés de altitude, em um voo de rotina. O capitão está prestes a experimentar algo estranho. Ao apontar sua câmera para fora da janela, ele vê um objeto de aparência metálica, voando em linha reta. Se ampliarmos, você pode ver que se parece um pouco com um cubo. Os cientistas estimaram seu tamanho em 10 a 15 pés de diâmetro. O que é realmente fascinante aqui é que em 2018, um objeto não identificado semelhante foi descoberto por um piloto de caça FA-18. O piloto que tirou a foto, assim como outro piloto presente, avistou o cubo UAP pairando a uma altitude de aproximadamente 30.000 pés. O relatório disse que é possível que o UAP na foto seja algum tipo de radar refletor militar, ou balão de pesquisa. A organização disse que conversou com 2 oficiais de defesa, no entanto, e eles o descreveram como tendo uma dinâmica de voo incomum para um balão. Mais notavelmente, o objeto estava completamente imóvel, apesar das correntes de ar ambiente. O que você acha disso? O terceiro da lista é um dos maiores avistamentos de alienígenas debaixo d'água. O Lago Baikal, na Rússia, é famoso por ser o corpo de água doce mais profundo do mundo. No entanto, esse não é o único motivo de sua fama. Os pescadores costumam narrar eventos em que luzes poderosas surgiram das profundezas e depois chegaram ao ar a velocidades incríveis. Em um caso em 1982, um grupo de mergulhadores da Marinha Russa foi enviado a Baikal para realizar uma missão de pesquisa. Por causa de sua profundidade e temperatura gelada, muito pouco se sabe sobre o mundo sob a superfície. 7 mergulhadores russos começam a missão.
Ao chegarem a 50 metros debaixo d'água, perceberam algo inusitado, como se alguém, ou alguma coisa, os estivesse observando. Para seu horror, eles viram grandes entidades humanoides, olhando para eles. Eles estavam vestidos com ternos prateados e usavam algum tipo de capacete. Sem entrar em pânico, os mergulhadores tentaram pegar os estranhos e, nesse processo, 3 dos 7 homens morreram, enquanto outros 4 que conseguiram voltar à praia ficaram gravemente feridos. Fizemos um vídeo completo sobre as evidências que sugerem a existência de alienígenas debaixo d'água e perto de bases da Marinha. O link do vídeo está na descrição abaixo. Dê-lhe um relógio. Orbit.